Queridos amigos, que alegria, estamos mais uma vez juntos pela TV A Caminho da Luz, estudando a obra de André Luiz. E você sabe que o livro que elegemos é o terceiro, que é Missionários da Luz. Nós vamos estudar a segunda parte do primeiro capítulo, o psicógrafo. Então nós vimos no primeiro capítulo alguma coisa interessante, como por exemplo a importância da mediunidade, uma reunião pela qual André Luiz participou de 18 trabalhadores, uma multidão de espíritos, muitos encarnados que foram pedir auxílio. E é interessante que ele vai contar um pouquinho para nós a dificuldade dos espíritos em se comunicar. Pode demorar dias, meses e anos. A dificuldade do médium. E ele diz também que naquele dia só tinha um médium. Selecionaram 6 pessoas para se comunicar, mas tinha apenas um médium. E nós começamos a ver toda a dificuldade. E depois ele encerra dizendo, nós encerramos dizendo no primeiro bloco, no primeiro capítulo, exatamente essa ideia da importância de desenvolver o homem e a mediunidade desenvolver a posteriori. Não adianta desenvolver a mediunidade sem desenvolver o homem. Vamos dar continuidade? Primeiro, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Convido a todos os amigos que estão nos conhecendo no programa de hoje a conhecer o prefácio deste livro, a primeira parte do estudo do primeiro capítulo do livro Missionários da Luz ou outros programas que eu e o nosso querido Sérgio apresenta. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva youtube.com/TV A Caminho da Luz. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas possam ter o mesmo acesso que você está tendo. Se você quer mandar mensagem para mim, para o nosso querido Sérgio Vilar, entre em contato através do WhatsApp da TV A Caminho da Luz, 19 997782794. Se você reside fora do país, é necessário que acrescente mais 55. O número é 19 997782794. Vamos dar continuidade então na obra? Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito, a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intricados, complexos. Nós observamos que ele pegou o exemplo do psicógrafo, mas poderíamos pegar o exemplo da mediunidade de psicofonia, qualquer outra mediunidade, todas elas requerem a participação do mundo espiritual e a participação de nós, os encarnados. Eles nos envolvem com tamanho amor, ajudando-nos a dar campo aberto para a ação deles. Não é simplesmente os espíritos chegar até o médium de psicografia, tomar a sua mão e sair escrevendo, ou ficar ditando textos e mais textos em que ele vai transferir esta ideia para o papel ou para o computador. Existe todo um preparo, todo um mecanismo, e quando a casa é séria, quando o trabalho é sério, quando a equipe espiritual é séria, existe toda esta preparação para que o médium possa ser feliz naquele dia de atividade. E o que nos chama a atenção também, André, é a preparação para que o médium seja resguardado o seu corpo físico. Isso é muito importante. Já que a mediunidade também usa parte dos nossos órgãos,
a nossa sensibilidade. Então há toda uma equipe espiritual que faz todo esse trabalho de preparação para conosco, os médiuns, os encarnados. Então nós estamos começando a ver, André, um trabalho, a sua importância e a sua complexidade. Vamos dar continuidade para a gente ver mais um pouquinho tudo isso. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro, em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Aqui nós vamos começar então a ver aquele trabalho brilhante que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira desempenhou através dos grandes equipamentos e modernos equipamentos que nós temos na Terra, para poder provar isso que André Luiz está dizendo, das orientações na condição de um cientista que ele recebeu do instrutor Alexandre. A epífise passa a ser um papel fundamental, porque até então a ciência, e ainda até hoje, boa parte dos cientistas, dizem que é a glândula da vida, porque ela apenas tem a definição de saber, quando gerado, se vai ser homem ou mulher. É interessante que essa glândula passou a ter um papel fundamental, porque ela está ligado diretamente também ao genésico, que é o nosso último campo energético que está relacionado ao nosso campo sexual, aos nossos órgãos sexuais. Então nós percebemos todo essa ligação do nosso corpo físico interligando-se na necessidade de mensagens que possam vir contribuir para a nossa evolução. Por isso que a mediunidade passa a ser algo de grande complexidade. André Luiz está começando a perceber o quanto é importante a preparação. Não apenas a preparação de concentração no centro espírita, a concentração do seu dia que vai para o centro. Por exemplo, nós temos como norma, aqui no Centro Espírita Perdão, Amor, Caridade, onde eu, André Luiz, somos trabalhadores da casa, no trabalho mediúnico que nós dirigimos, todos os trabalhadores da quarta-feira não comem carne. Comem uma comida mais leve, tem uma alimentação mais suave, procura durante o dia ter um dia mais voltado para a oração, para a prece, para as leituras, procurando manter desde manhã ao acordar a prece, depois procurando manter a vigilância no nosso pensamento. Então é assim que nós vamos nos preparar para ser um bom médium, começando um dia por semana, para que possamos ir intensificando. Não adianta, eu fico admirado de ver pessoas que dizem, não, vamos para o centro espírita, os espíritos fazem tudo. É um mero engano.
Os espíritos não têm condições de modificar o nosso pensamento. Por isso, eles pedem para que nós tenhamos o pensamento sagrado, iluminado, para que eles possam também colaborar, para que eles possam também nos ajudar e para que eles possam nos fazer ferramenta para auxiliar os irmãos sofredores do mundo espiritual. Vamos dar continuidade, então, mais um pedaço? Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo meu assombro. Transmitir mensagem de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário perguntou: possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho de válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer, agora, que todo centro glandular é uma potência elétrica, no exercício mediúnico de qualquer modalidade. A epífise desempenha o papel mais importante, por meio de suas forças equilibradas. A mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Aqui nós observamos que, pela mediunidade ainda ser nova, desconhecida, ainda gera um mau uso da sua ferramenta. Até mesmo nós, os espíritas, que estamos tendo a oportunidade de compreender a mediunidade de uma forma mais direta, mais dilatada, temos dificuldades de compreendê-la, de aceitá-la e vivê-la conforme o postulado que ela nos convida. É natural o assombro, o medo, aquele pavor, se estamos trabalhando corretamente, mas não podemos esquecer que tem coisas que é atributo dos espíritos, tem coisas que é atributo dos encarnados. A reforma íntima, o preparo mental, o preparo sentimental, o preparo vibratório depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende do modo e da maneira com que nós lidamos com os desafios da nossa vida. Problemas, lutas, remorsos, ressentimentos, falta de aceitação e de compreensão, todos nós temos. A diferença de uma encarnação para outra, de uma vida para outra, está na maturidade que eu estou tendo para lidar com esses problemas criados em outrora ou no presente momento. Então nós não podemos cobrar dos espíritos, como muito bem acentuou Alexandre, como muito bem acentuou o nosso querido Sérgio, não podemos dar o atributo aos espíritos que depende de nós. É o mesmo tema que nós temos na atualidade. Educação não vem da escola, vem do berço. A escola educa, aprimora o senso intelectual e em casa se dá os valores morais. Mediunidade é a mesma coisa. Os espíritos nos convidam ao trabalho, mas o tipo de ceareiro que eu serei depende do meu esforço, da minha dedicação e da minha disciplina. Interessante, André, que essa pergunta nos chama a atenção. Acredita que o intermediário, ou seja, o médium,
perguntou: posso improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Então, definitivamente, nós temos que acabar com essa ideia de que eu vou de qualquer maneira para o centro espírita. É até perigoso. No livro Respostas da Vida, há uma passagem, é um livro de André Luiz e de Emmanuel, há uma passagem muito interessante, onde é citado por André Luiz que quando o homem dominar e conhecer a mediunidade e viver a retidão de sua vida, nós não teremos mais na Terra hospitais psiquiátricos. Então vejamos, o que é a epífise? É exatamente aquela caixinha pela qual eu ligo a tomada do meu telefone. A partir do momento que eu liguei a tomada do meu telefone, a qualquer momento alguém de qualquer parte do planeta pode tocar para o meu telefone. Basta que ele tenha o meu número. Assim é a epífise. A partir do momento, e diz que essa glândula era como se fosse eu sempre dou esse exemplo, como se ela fosse uma pirâmide. Quando ela não tem a mediunidade ostensiva, é uma pirâmide fechada. Quando nós desenvolvemos a mediunidade, ou às vezes se desenvolve de maneira natural, ela se abre, fica como se fosse uma pirâmide aberta. E a partir dali é que nós começamos a ter interferência. A interferência é do mundo espiritual. Ela pode ser interferência dos amigos espirituais bons, como dos nossos irmãos que ainda não conhecem a luz. E a partir daí, somos nós que vamos comandar essa glândula, através daquilo que Allan Kardec define como educação mediúnica. É nós que temos a obrigação. Se alguém tocar a campainha, nós vamos ver quem é. E somos nós que determinamos se a pessoa entra na nossa casa ou não. É assim que funciona com a mediunidade. Nós é que determinamos quem entra na nossa linha de pensamento. E se nós vamos aceitar ou não. É para isso que nós temos que entender. Ah, mas eu não consigo controlar. Você não controla porque você é deseducado. Ainda não tem educação mediúnica. É por isso que nós temos que estudar, nos aprimorar, para termos o chamado a educação mediúnica. E a educação mediúnica não é apenas o desenvolvimento da mediunidade. Vou repetir isso por muitas vezes e quantas forem necessárias. Devemos desempenhar o homem. Como ele fala um pouco atrás, aprender a ouvir mais, aprender a calar, aprender a respeitar o próximo, aprender a não querer ser esperto, como muitos de nós somos, querer levar vantagem em cima dos outros, como se os outros fossem bobo e nós, os espertalhões. Acabou esse mundo. Nós estamos entrando no mundo real, no mundo moral, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler um pouquinho mais? Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, e fartando no ambiente doméstico, não conhece o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado, e ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nice, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos, e o sistema nervoso central
foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então aqui nós observamos de um modo claro que quando nós estamos dispostos ao trabalho, o auxílio espiritual em momento algum nos falta. E aqui nós vemos que naquele dia de preparo, a espiritualidade fez a parte deles. Chegaram próximo dos trabalhadores, prepararam o corpo físico, o corpo espiritual. Agora, os espíritos não podem mudar o pensamento, o desejo, a vontade, as conversas, o modo que o encarnado lidar com os seus desafios. Os espíritos fizeram a parte deles e, olha, fizeram toda a parte que lhe cabiam. E mesmo assim, apenas um médium estava receptível ao trabalho. Com todo o esforço da espiritualidade, com toda a preparação. Se uma casa séria já passa por esses apertos naturais, imagina uma casa que não é séria. Uma casa que está preocupado em ter um público cada vez maior, em ser mais importante do que a outra, em levar mais isto, em ter mais aquilo, ou em ter o médium principal, em ter isto principal. Então nós vemos a dificuldade e quão é louvável o trabalho dos espíritos e a paciência que eles têm para conosco, os encarnados, em que somos tão indisciplinados, tão invigilantes, em que permitimos de um modo tão fácil que os espíritos que mantêm um padrão vibratório mais baixo acessem ao nosso psiquismo. É interessante, André. Outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre esse capítulo e tinham vários médiuns, já até médiuns antigos nessa casa, e eles me perguntaram, assustado, sobre essa questão. Porque é uma questão que o médium tem obrigação de saber. Se você não sabe sobre mediunidade, não desenvolva a mediunidade sem antes procurar saber. Se você desenvolveu a mediunidade, procure agora se requadrar nesse novo sistema e nesses novos conhecimentos. Então veja, desde manhã, ao acordar, ao fazer a nossa prece, a equipe espiritual já está junto conosco. Quem é a equipe espiritual? Geralmente o nosso anjo da guarda e parte da equipe espiritual que trabalha conosco no centro espírita. Então, durante o dia, eles nos acompanham, revitalizando as nossas energias. Nós vamos ver um pouco mais para frente os equipamentos que eles usam, até mesmo para eliminar os miasmas de pensamentos negativos. Nós vamos ver um pouco mais para frente, no capítulo da Epífise, nós vamos estudar essa questão. Eles colaboram com os nossos órgãos, permitindo que uma carga de energia seja colocada para que nós não tenhamos um desgaste tão grande na hora da atividade. O nosso sistema nervoso, que sai desde parte da nossa cabeça até o nosso cóccix, o nosso sistema nervoso, nosso sistema, é esse que mais envolve o campo da mediunidade, é onde nós temos o maior apoio, a maior colaboração da espiritualidade. Até os nossos órgãos de digestão, como ele diz, suprarrenal, todos eles recebem uma energia, uma vitalização. Por isso a importância do nosso alimento. Não adianta eu ir numa churrascaria, na quarta-feira, por exemplo, que é o meu dia de trabalho mediúnico, e me fartar de comer carne e à noite dizer, não, os espíritos dão um jeito, eu sou uma máquina. Não faça isso. Você está cometendo um erro grave, clássico no movimento espírita. Então nós recebemos muita ajuda. E se nós recebemos muita ajuda, os espíritos fazem a parte deles. E nós temos que fazer a nossa parte. Vamos continuar um pouco mais? Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras,
de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes, o mensageiro aproximou-se contente. Então ele percebeu, André Luiz, lembre-se, André Luiz foi despertado a ele a condição de enxergar como se fosse um raio-x. Ele enxergava não apenas o corpo, mas dentro do corpo, inclusive as células. Imagine a complexidade, para que ele pudesse ver aonde é, como se fosse uma máquina, a engrenagem perfeita, aonde um está ligado ao outro. Há uma narrativa que ele diz: olhei para o médium, ele estava quase morto. Há um estado de letargia na qual o médium, ele quase que se desfalece naquele momento, de tal é a doação dos seus órgãos, de qual é a doação do seu princípio vital, para que os espíritos possam se comunicar. Então nós vamos acabar de encerrar esse capítulo e vamos falar um pouquinho mais, dando um encerramento nesses pontos inteligentes de André Luiz. Vamos lá. Calixto, falou Alexandre em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome o seu lugar, recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. A gente lê essas narrativas e ficamos imaginando a beleza do trabalho no âmbito espiritual. Como tudo tem uma organização, um sincronismo, uma finalidade, uma importância. Como deve ser magistral aquele nosso irmão que tem a vidência, a dupla vista, tem a oportunidade de ver as dimensões trabalhando simultaneamente em benefício de nós os encarnados, os espíritos também dando continuidade na sua evolução, na sua jornada, no seu caminhar. Então é um livro que tem muito a nos acrescentar, muito a nos ensinar, muito a nos enriquecer. Nós não podemos deixar de estudar obras sérias como as que Chico Xavier nos deixou, porque
amplia o que Allan Kardec nos deixou no século XIX. André, eu gostaria de chamar a atenção para que o nosso telespectador possa perceber isso. Ele colocou a mão sobre a mão do médium que ia escrever, no caso Calixto, o espírito, sobre a mão do médium, e a outra mão sobre a cabeça do médium, para que ele pudesse então ter o centro da memória ativada. Depois houve um fato interessante. Alexandre se aproximou, pôs a mão à destra do médium, para que ele pudesse então, logicamente, desenvolver naquele momento a abertura da epífise, para que ele pudesse então dar a oportunidade do espírito comunicante. Veja o trabalho, a complexidade desse trabalho envolvendo o mundo espiritual. Então, há uma necessidade maior do médium, não é? E Calixto, então, muita vontade, sereno, ele começa dizendo: a paz de Jesus seja convosco. Eu fico aqui imaginando essa imagem, que lindo que é, essas duas dimensões trabalhando em nome do Cristo, mediunidade. Encerro as minhas falas dizendo: não é algo que deva ser um sacrifício, mas é algo que deva ser ostentoso em nossa alma no campo da alegria, porque é através da mediunidade que nós vamos quitar parte do nosso passado criminoso. Mediunidade é uma ferramenta de trabalho que Deus coloca nas nossas mãos para servir ao plano espiritual, aos espíritos superiores, a dádiva de uma mensagem esclarecedora, e aos espíritos sofredores a oportunidade benfazeja de receber auxílio, conforto, já que se encontra em sofrimento no mundo espiritual. 3 são os tipos de comunicação nos trabalhos. O primeiro, os bons espíritos nos esclarecendo. O segundo, auxiliar aqueles que não souberam que desencarnaram. Chico Xavier um dia nos disse: cada 4 pessoas, 3 não sabem que desencarnaram. E o terceiro grupo é exatamente aquele grupo que é os nossos irmãos que chamamos obsessores, para esclarecê-los, levar uma mensagem de amor, de paz, de alegria, para eles seguirem o caminho deles. Que mensagem linda do nosso querido André Luiz, através desse amigo Alexandre. Se você está gostando do nosso programa, não esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Deixe o seu joinha, que é o like, deixe o seu comentário, compartilhe em seu WhatsApp, em suas redes sociais, como Twitter, Facebook. Aproveite também para divulgar o nosso trabalho no centro espírita que você participa, que você frequenta ou que você dirige. Você também pode estudar comigo e com o nosso querido Sérgio Vilar do livro Nosso Lar, do livro Os Mensageiros, e acompanhar desde o prefácio o atual projeto que é Missionários da Luz. Se você quiser entrar em contato conosco, entre pelo WhatsApp. Se você reside fora do Brasil, acrescente mais 55. Se não, apenas o nosso número 19 997782794. Repetindo, 19 997782794. Lá você pode mandar a sua sugestão, a sua mensagem, o seu comentário ou mesmo mandar o seu número para que possamos salvar e você fazer parte da nossa lista de transmissão. A sua participação, a sua ajuda, a sua colaboração, ela é muito importante. Se você quiser nos ajudar a mantermos a TV A Caminho da Luz, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, com as suas atividades, entre na nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br, e adquira um de seus itens que estará nos ajudando. Queridos amigos, encerramos então esse primeiro capítulo do livro das obras de André Luiz, o livro Missionários da Luz. E no próximo programa estaremos então entrando no segundo capítulo, que vale a pena nós estudarmos juntos. Aguarde. Um beijo carinhoso e muita paz no seu coração. Até o programa que vem.